Olá, sou Joel Kerber do canal Informais. Hoje nós vamos entrevistar Lia Petri Selig. É uma empreendedora de Montenegro, trabalhou no magistério, trabalhou também numa loja de vestuário aqui em Montenegro, uma loja praticamente centenária, e é a nossa convidada de hoje. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, Lia, e conta para nós como foi a tua trajetória. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, agradeço. Não posso negar um convite tão honroso, porque é uma oportunidade de a gente também relembrar, né? E poder então relatar, tá? O que na verdade foi a minha vida até hoje. Bom, meu nome todos sabem, meu nome é Lia Maria Petri Selig, tenho 84 anos, e fui casada com José Rui Selig, cujo negócio da loja Selig eu participei desde que eu casei. Eu fui trabalhar com ele na empresa. Hoje a nossa empresa está com 97 anos e nós já estamos na 4ª geração da loja Selig. Que legal. Eu fui trabalhar com ele logo que nós casamos, porque o meu sogro me pediu que eu fosse, porque eu era uma das únicas balconistas que entendia a língua alemã. Né? Além de entender, eu falava um pouco, muito mal, mas falava, me comunicava. Né? Então ele dizia, não, você vai ficar aqui com o Rui, trabalhando aqui na loja. E eu fiquei muito tempo, mas daqui a pouco começaram a vir os filhos, né? E aí eu não tive mais tempo, fui para casa e fui desempenhar minha função de mãe, não só de esposa como de mãe. Mas nunca abandonei o trabalho do meu marido, sempre gostei, porque eu tenho muita raiz no comércio. Os meus avós, tanto os paternos como maternos, tinham casa comercial, porque em Salvador do Sul, cuja terra que eu nasci. Salvador do Sul eu nasci, que era distrito de Montenegro. Então, eles tinham casa comercial em Salvador do Sul, os meus avós. Mas a tua primeira vocação, Lia? A vocação primeira era o comércio. Né? Isso. Porque eu gostei de trabalhar muito, porque eu gosto de me comunicar com as pessoas. Então, eu tive a oportunidade assim, de conhecer muita gente na loja. Uhum. E eu também participava, vamos dizer, do interior, porque as pessoas do interior vinham adquirir na nossa loja, que era considerada uma loja quase de atacado. Então, compravam para vender no interior. E isso lá em Salvador do Sul? Não, isso já aqui em Montenegro. Quando eu fui trabalhar com o meu esposo. Entendi. Porque na loja dos meus avós, quem trabalhava mesmo era minha mãe e o meu pai. Meu pai era contador da loja, minha mãe ajudava. Depois é que nós, então, eles saíram de Salvador, foram morar em Paris, que também abriram uma casa comercial. E eu também ajudava a minha mãe. Eu já gostava muito dessa área de comércio, de falar com as pessoas, de procurar vender. Sempre gostei. Para mim, e depois casei, como eu já disse, também aproveitei e fiquei ali. Eu fiquei muitos anos trabalhando ali com meu esposo e meu sogro, até que começou a vir as crianças, aí eu não podia mais. Mas mesmo assim, eu ainda fiquei trabalhando e ao mesmo tempo retornei aos meus estudos. Isso, onde fez magistério, não é isso? Sim, aí eu fui retornar, eu tinha só o ginásio, né? Casei já tendo o ginásio, depois eu fui estudar, tirar o curso normal de magistério aqui no São José de Montenegro. Então, aí comecei a me dedicar também muito para a educação. E como todos têm a vida pessoal e a vida profissional, eu fui mais adiante na vida pessoal, na minha profissão, no meu ideal. E um dos meus grandes ideais sempre foi a educação. E eu, então, quando me formei professora, eu comecei minha vida profissional na Escola São João Batista, hoje, que havia curso primário. Então, eu fiquei lecionando lá por vários anos, e de lá, então, eu segui aí na educação. Não sei se seria o momento, mas aí, então, entra o momento onde eu atuei. Foi diretora também do Delfina? Fui diretora de escola do Delfina, fui professora municipal, eu fiz o concurso na prefeitura,
E passei, como eu fui bem classificada, o prefeito na época era Adolfo Schiller, me chamou, me colocou na biblioteca pública. Então, eu fui diretora também da Biblioteca Pública de Montenegro. E aí, depois de diretora, eu fui secretária de Educação na gestão de Roberto Cardona, secretária do município de Educação. Que legal. Onde eu atuava em todas as escolas municipais, com grandes inovações e empreendedorismo também. Por exemplo, nós lá, eu tive muito apoio do prefeito e da comunidade. O que eu me preocupei foi fundar em todas as escolas municipais, eu fui pioneira, fundei os círculos de pais e mestres. Os CPMs. Em todas as 43 escolas municipais que eu atuava. Eu fui presidente do CPM. Olha aí, ó. Da gente miúda aqui. Então, sabes bem a importância de um grupo de mais pais. de 8 anos. Uma maravilha. Eu sempre sou favorável aos pais estarem ao lado dos professores procurando educar os filhos, né? Então, com todo o apoio que eu tive do prefeito, eu falei, nós temos que formar os clubes de pais e mestres, porque naquela ocasião as escolas não recebiam ajuda, muito difícil. Então, o pessoal da própria comunidade ajudava a cuidar da sua escola, da parte da estrutura, da parte do jardim, da merenda escolar. Os pais primeiro ajudavam. Então, nós formamos clubes de pais e mestres. 43 eu fundei, nas escolas municipais. Na época tinha 43. Que legal, isso é um legado muito importante, eu acho que também pouca gente sabe, né, Pois é, uma outra época dessa tua também, criação, né? E eu confesso, olha, a importância dos CPMs nas escolas municipais é fundamental. Então, e foi secretário, então, de Educação. Depois que eu atuei 4 anos na Biblioteca Pública, depois 4 anos como secretária de Educação, né, eu fui atuar, fiz concurso para o Estado. Até então, eu era uma professora municipal como secretária de Educação do município. O prefeito dizia assim, que eu achava muito interessante, as pessoas gostavam, tirei do quadro das professoras municipais a secretária de Educação do município. Então, ele tirou do nosso quadro. Então, eu fui atuar 4 anos ao lado dele como secretária de Educação do município. Foi um período muito bom. Eu tive, assim, muitos conhecimentos com as professoras e como já disse, fundando o Círculo de Pais e Mestres, e ajudamos muito com todas as comunidades, porque não tinha ainda, por exemplo, Broxir, Maratá, Salvador do Sul, Tupandi, tudo eram distritos. E nós cuidávamos de todas essas escolas em todos os distritos. Depois é que houve as emancipações, então houve praticamente os prefeitos daquelas localidades, com a sua Secretaria de Educação, começaram a atuar diretamente, né? Mas eu, então, depois de ser secretária de Educação do município, eu fiz concurso estadual e fui aprovada e fui eleita, então, diretora da Escola Delfina Dias Ferraz. Estadual. Estadual. Foi a minha primeira atuação no Estado. E lá eu assumi uma escola com 3 turnos, com 1.100 alunos. Foi uma tarefa, assim, ó, um desafio. Eu tinha 60 professoras, o corpo docente, né? E foi uma tarefa muito difícil, porque era uma inovação de nós, então, criarmos lá, além do Círculo de Pais e Mestres também, nas escolas estaduais, eu também me empenhei para abrir também nas escolas estaduais. Eu abri primeiro no Delfina e fui depois fazer palestras nas outras escolas estaduais, para colocar a importância do Círculo de Pais e Mestres para ajudar as escolas. Começou no município? Começou no município e depois continuamos nas escolas estaduais. Né? Que maravilha! Foi um empreendedorismo meu, né? Isso. Porque eu tinha muito apoio também vamos dizer, do prefeito e depois no estado, muito apoio do próprio secretário estadual de Educação, né? Porque ele tinha muita ligação com o prefeito e eu fui me
me assemelhando ao lado deles ali, o primeiro que me ajudou muito foi, na ocasião, o secretário Ayrton Vargas, que era Sim. secretário do Estado, né? Depois se tornou deputado e tudo. Mas então eu sempre fui uma apaixonada pela educação. E mais ainda pelos pais dos alunos que colaboravam com as nossas escolas. Isso. Eu tinha uma dificuldade que eu não podia sanar, eu falava com o presidente, Isso. com a diretoria, Isso. para melhorias. Isso, o CPM, Uma mão na roda, como a gente diz, ele é aquele né? amortecedor, porque muitas vezes o município não tem condições Justamente, nem o Estado. de comprar, fazer uma licitação rápida de materiais de limpeza, papel higiênico, seja o que for. O CPM vai lá e tem a contribuição voluntária, vai lá e com o caixinha vai e paga. E ajuda, porque sim. nós, por exemplo, o Círculo de Pais e Mestres, assim, nós tínhamos uma diretoria, e todos têm que ter uma diretoria, né? E a diretoria com o presidente, com o vice, com o secretário, com o tesoureiro, né? E o conselho também, que controlava a escola, no caso também, que controlava os círculos deles. Por exemplo, eu faço um exemplo muito prático, que eu lembrei agora. Em determinadas escolas não tinha mais lâmpadas, tudo quebrado, queimadas e estragadas, e tiravam, roubavam, né? Então vinham tudo contar para nós, para a Secretaria de Educação desde o município, como é que eu vou fazer? Eu tenho que comprar um vamos comunicar os círculos de pais e mestres. E eles providenciavam, ou faziam até às vezes um chá, um galeto, uma coisa lá, para adquirir recursos para poder comprar. Sempre dava um jeitinho, né? Sempre dava um jeito. Verdade. E assim, foi um grande, ainda é, penso eu, os grandes, vamos dizer, companheiros e aliados das escolas. Exatamente, que vai proporcionar um melhor ambiente de ensino. Tu consegue ver assim, a diferença numa escola que funciona o círculo e numa escola que não tem, sabe? A ajuda, o interesse, enfim, é uma maravilha. Bom, eu sou apaixonado por essa causa. Que maravilha! Olha, muito esclarecedor. E como é bom a gente saber da história, né, do nosso município, né, principalmente na educação. Depois, então, de diretora do Delfina, assumiste um cargo maior. Sim, mas depois de diretora, ainda diretora, eu fui convidada a licionar no São José, e como eu tinha curso de filosofia, eu era diretora e, ao mesmo tempo, eu era professora de filosofia para o curso normal. Eu dava aula para o curso normal para o primeiro ano e para o terceiro. Rapidamente, quais as faculdades que a senhora fez? Eu tenho, em primeiro lugar, eu tenho pedagogia, que é aquela básica na educação, que te dá didática, que te dá todas as matérias que tu precisa conhecer para poder atuar na educação. Depois eu tirei supervisão escolar, administração escolar, pós-graduação, das duas, e pós-graduação também de filosofia. Então eu comecei a licionar filosofia para o curso normal, ensino médio, né? As professorandas. Né? Que legal, eu sou amigo da senhora há tanto tempo, eu não sabia disso. Não sabia, né? Não sabia. Eu não licionei, eu fiquei muito feliz naquela época e até hoje, que eu fui 3 vezes para a ninfa, das minhas próprias alunas de filosofia. Que legal. E eu lembro que a diretora do São José me procurou um dia e disse assim, mas dona Lia, as alunas querem a senhora de novo. E a senhora já foi 2 anos seguidos para a ninfa do curso normal. Eu disse, se eles me convidam, é porque me querem ainda. Eu vou na 3ª vez. Que maravilha. E fui 3 anos consecutivos, eu fui para a ninfa da Escola Normal São José. Até hoje, nós nos reunimos com 2 turmas que me procuram de vez em quando para nós fazermos uns encontros. Então, me chamam de madrinha, né? Eu chamo, por exemplo, eu tenho várias alunas, a Mari Daina, a Liane Macena, aquela turma que está atuando ainda, né? Sim. E eu chamo elas de minhas afiliadas e elas minha paraninfa. Foi também uma grande, vamos dizer, eu tive assim, uma gratificação muito grande como professora também do ensino médio. Então, da Delfina, eu dava aula ali e lecionava lá. E depois, então, lá no Delfina, eu fui convidada para ir trabalhar em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa.
Então, eu deixei a escola, a direção, e fui para a Assembleia Legislativa. Lá assumi a chefia de gabinete de 2 deputados. Primeiro, do deputado Cardona. Quando ele faleceu, o nosso grande deputado, que era aqui de Montenegro, da região Vale do Caí, todo, né, sempre se dedicando àquele trabalho de poder ajudar as pessoas, ele faleceu. Então, ficou me chamando e querendo que eu atuasse ainda no gabinete do deputado Charles Lima. Então, eu trabalhei com esses 2 deputados como chefe de gabinete. E foi muito, muito gratificante também o trabalho lá. E lá eu também comecei a atuar num trabalho político, que é o meu outro grande amor, que eu sempre digo que é a educação e a política. Isso. Nesse período também, tu foste da SEDUC, né? Algum cargo, Sim, foi delegada, de né? delegada. Assim, depois de lá da Assembleia, eu fui chamada para atender a segunda delegacia de educação, que era todo o Vale dos Sinos, Vale do Caí e Vale Taquari. Eram 3 regiões que eu assumi como delegada de educação. Hoje não é mais delegada, é coordenadora. Tem a coordenadoria da educação, que é vinculada diretamente ao governo do Estado, com a secretária da Educação do Estado, do governo. Eu entrei na época que o governador era o Jair Soares. Muito bom. E lá fiquei por muitos anos, né? Sim. Até que, na verdade, eu me aposentei. Me aposentei na educação. Certo. Eu já tinha período de educação muitos anos, né? Então, eu me aposentei na educação, mas fiquei trabalhando ainda na Assembleia como cargo de comissão. Assessora. Assessora, né? Então, eu fiquei lá. E aí, como eu te disse, eu me encantei na política. E sempre eu tive... Eu gosto de política, não sei se é esse um assunto desse momento. Nosso canal, ele tem Porque um eu estou enfoque relatando, empresarial, né? de empreendedorismo. Eu fui uma grande Então, empreendedora na educação. Isso, exatamente. A senhora foi empreendedora na educação, No no comércio, em todas as áreas em que atuou. Inclusive, para fazer um trabalho político, tu tem que ter uma visão empreendedora, porque tu tem que fazer uma E construção. humana, né? Porque Uma a filosofia construção me humana. deu isso. Então, eu vejo que no Partido Progressista a senhora foi presidente de honra daqui do município de Montenegro, foi presidente também do partido aqui, Sim. foi presidente, já foi presidente de honra. Já sou presidente de honra também, É presidente em de honra. Porto Alegre. Das mulheres. Né? Todas as mulheres no Rio Grande do Sul. Que legal. Isso aí sempre me deu muita satisfação, porque eu nunca escondi de ninguém a minha linha ideológica. Eu sempre fui uma pessoa de direita e o partido que eu resolvi entrar, há 53 anos, eu falo sempre a mesma coisa. Eu sou da direita, sou conservadora e sou agora patriota. E o cargo foi presidente de honra das mulheres de Porto Alegre, e também presidente de honra estadual, não? Estadual e agora, e aqui em Montenegro também. E aqui em Montenegro Atualmente também. É aqui em Montenegro. Sim, é a nossa a presidente de honra do PP Montenegro. Até mexeram assim comigo esses dias, quando eu disse que eu era presidente de honra, aqui também de Montenegro. Mas presidente de honra, ele não pode ser substituído. Pelo que eu conheço, só é substituída quando morre. Né? Então, por enquanto, eu não morri ainda. Eu estou muito bem, estou atuando, como exemplo, estarei pronta para quem quiser conversar comigo sobre o partido. Para quem não sabe, a Lia Selig teve um AVC ano passado, no final do ano, né? Mas está muito bem. Nossa, que bom, Joel. Eu sou admirado com a sua memória tudo, muito boa. Né? Eu levei um susto grande, né? E a minha família também, porque ninguém esperava. Foi assim, de repente, um AVC isquêmico, né? Transitório, graças a Deus. Sim. Mas sempre, segundo eu aprendi, deixava sequelas, né? A minha única sequela que eu fiquei ainda um pouco é a minha dificuldade de caminhar um pouco mais ligeiro. Mas eu caminho, vou com bengala, vou com cadeira de roda, mas vou. Aliás, chegou caminhando aqui no estúdio. Isso aí, chegou muito bem, aliás. Não, estou muito bem. Mas então me conta mais agora sobre o teu viés empreendedor. Tem a loja Selig, né, de roupas. A loja Selig, então, como eu já disse, que eu já vim lá dos meus avós, eu já vim com aquela
no sangue, aquela vontade de empreender no comércio, né? Eu casei também com um comerciante, então eu sempre gostei. Agora, por exemplo, eu tenho as minhas duas filhas que estão na quarta geração da loja Selig, né? Que estão continuando o trabalho do bisavô delas, do avô, do pai, e agora elas. Sim, né? são 97 anos 97 anos de aqui, empreendedorismo. 10 de novembro, começou de ano de 1926, foi inaugurada a loja. Então agora nós queremos fazer, 3 anos falta para nós completar 100. Muito Fazer legal. o centenário da loja Selig, que atende o interior e a cidade. Sempre dentro da mesma linha. Meu sogro sempre dizia, o importante às vezes não é vender muito, é vender para que o freguês volte. Que maravilha. Parabéns, Lia, por Eu essa gosto. trajetória tão linda de empreendedorismo. Conta para nós a trajetória da loja Selig, que é uma loja que está completando 97 anos. 97. Então, 3 de novembro, agora já vai para 98 esse ano. então, provavelmente é a loja das mais Mais antigas mais de antigo. Montenegro. E conta para nós como é que foi a criação, Assim, o trabalho das lojas Selig. a loja Selig, vamos dizer, a origem da loja Selig mesmo, é em São Pedro. É um pequeno distrito perto de Salvador do Sul, que tinha uma casa comercial onde o avô do meu marido, Henrique Selig, abriu a casa comercial lá. Entendo. E aí ele teve 10 filhos e colocou o filho mais velho para ajudá-lo, que era o meu sogro, que no caso abriu aqui em Montenegro a loja Selig. Então começou com o bisavô das minhas filhas, o avô do meu marido, no caso, né? Depois então o meu sogro, que é o avô das meninas, né? O pai, que era o pai delas, né? O meu marido, né? E agora são elas. Eu sempre tive vontade que os meus netos agora continuassem, né? Porque, na verdade, se não foram 97 anos, 97 anos que é a família Selig, que é os empreendedores da loja. Né? Então, eu te falei para eles assim, quem de vocês vai continuar depois das mães de vocês? Que eu tenho as minhas duas filhas mais velhas que atuam lá, representando, vamos dizer, a família toda, né? Porque eu lembro quando um dia o meu marido disse, eu acho que tu deves voltar para a loja. Eu estava já na educação. Eu disse, não, eu não vou voltar, eu vou ensinar as minhas filhas a voltar, a irem. Aí uma das filhas tirou administração de empresa, a outra tirou ciências contábeis, e daí então nós passamos a loja para as duas. E hoje, como eu digo, elas estão lá atuando, continuando o mesmo sistema, tudo. E eu queria muito que os netos agora se preparassem, mas não conseguiram. Porque os jovens hoje em dia têm outras aspirações, né? Eu tenho um neto jogando futebol e estudando na universidade nos Estados Unidos. Ele faz universidade de gerenciamento esportivo. O outro neto faz ciência da computação, já está trabalhando por conta própria. E o outro tem uma obra grande aqui em Montenegro, que é a Dobra. Então, 3 homens. E as duas meninas, a mais velha também está em Nova York, tirou comércio exterior. E a outra, então, é casada aqui em Montenegro e tem a Aquarela. Todos estão trabalhando. Todos têm os seus objetivos. Só que nenhum dos 5 quis ficar na loja. Todos são empreendedores também, porém de outras áreas. De outras áreas, é bem assim mesmo. Né? No começo eu ficava assim meio lamentável, que eu queria aquela continuidade. Mas como nada é eterno, vai chegar um momento que também vai terminar a dinastia Selig, né? Eu espero ficar pelo menos até 100 anos. Não, mas sempre chega um momento que aparece um familiar para tocar. Quem Isso sabe? é natural. Mas assim, a loja Selig está de parabéns, não é fácil chegar aos 97 anos de existência, né? Hoje os negócios mal duram 1 ano em média, né? A maior parte. Eles tiveram muita persistência, né? E isso, durar 97 anos realmente é um tempo muito grande, né? Isso requer muita organização familiar, né? Tem que haver uma organização e ao mesmo tempo assim, ó,
a família tem que, vamos dizer, ter um laço familiar, né? Um lastro, porque nós todos temos uma raiz, né? E Sim. eu sou muito dessa palavra, porque eu acho que nós somos o resultado de uma raiz. Exato. Né? Eu Isso. sempre digo, essa parte que eu tenho da política, que eu gosto demais, né? Então eu digo que é uma raiz do meu avô por parte de pai, paterno. Na época, meu avô, Petri, lá em Salvador do Sul, era intendente do governo, né? Foi 3 vezes intendente do governo, que hoje seria prefeito. Então, eu, criança, acompanhava ele nas reuniões. Eu achava muito bonito que ele falava. Nas reuniões políticas. Nas reuniões políticas. Menina pequena, fui afilhada dele, ele sempre me levava. Né? E eu me lembro como se fosse hoje. Eu acho que eu era uma menina de 6, 7 anos, ele me sentava assim no colo dele, quando nós íamos, e dizia, eu vou te ensinar uma coisa. Sempre amar, ama com fé e orgulho a terra que nasceste. Enquanto a gente gosta da família, enquanto que a gente gosta da pátria e tem a sua religião, a gente pode ser alguém. E eu aprendi essa frase do meu avô Bartolomeu Petri, nunca esqueci. E esses dias ainda eu tenho umas histórias, não, assim, no meio eu boto as histórias, né? Eu tenho um primo que também é Petri, que é filho de um irmão do meu pai, meu primo irmão, ele é médico em Passo Fundo. É diretor do Hospital lá São Vicente. E nós nos comunicamos muito nas redes sociais. E aí, esses dias, ele me passou assim, Lia, como é que nós temos tanto amor pela política e nunca fomos candidatos? Nem eu e nem você. Eu disse, bom, eu tinha a ambição de participar. E como meu marido não gostava de que fosse candidata, eu fui muito feliz no casamento, 57 anos casada, eu atendi o pedido dele. E eu pude sempre fazer mais do que se eu tivesse sido candidata. Exatamente, eu sou testemunha disso. Ele, quantas vezes eu vi a Lia Serig ajudando as pessoas, às vezes tinha algum problema burocrático e a Lia acessava os né? Mas você também. Eu acho muito legal a gente poder ajudar as pessoas através da política, da boa política. A política, na verdade, é uma arte de conviver bem com todos, né? Isso é uma arte. É uma arte. É uma arte. Tem momentos difíceis, né? Mas a gente supera, porque eu considero também que a ideologia, ela é assim, alguma coisa que tu tem dentro de ti. Eu me sinto como se eu tivesse uma raiz, como eu estava dizendo do meu avô, eu tenho uma raiz política, sabe? Aquilo é uma coisa que pode até cortar a árvore, mas se tu molha a raiz, molha, ela volta. Ela volta à árvore. Sim, isso é uma comparação que eu faço, né? Então, meu marido dizia, não, tu pode fazer, eu não me importo, só não quero que tu seja candidata. Eu disse, bom, então, enquanto que eu puder, eu vou fazer. Né? Que legal. Agora já está 12 anos falecido, e nesses 12 anos eu acho que eu me dediquei mais ainda. Porque eu gosto, eu faço porque gosto. A senhora está hoje com 82? 74. 84. Quase 85. Eu posso dizer uma impressão bem sincera que eu tenho. A senhora amigo. está brilhante. Ai, que bom, a senhora está muito linda. Eu pensei em ouvir isso depois do Está muito bem, uma memória invejável. Está assim, reluzente, cheia de vida, cheia de vontades. E teus planos aí para o futuro? Eu tenho muitos planos ainda. Sabe? Ainda tenho sonhos, porque a pessoa sem sonhos, ela não é nada. Porque a gente tem que ter sonhos e lutar para que eles realmente se realizem. E será que é isso o segredo dessa jovialidade toda? Olha, talvez seja, né? Porque eu tenho assim, eu tive muito apoio quando menina, a origem da raiz, que eu sempre digo, a raiz família, é tudo. E como tem agora, até tem uma novela agora, Família é Tudo. Né? É verdade. Então eu já tenho isso desde que eu era menina. Nasci em Salvador, lá meu avô sempre do meu lado, meu padrinho me ensinava, eu acompanhava os discursos, tudo. Né? Na época, Salvador do Sul era Montenegro? Era distrito de Montenegro. Na verdade, eu nasci em Montenegro. Então, a senhora é cidadã montenegrina. Cidadã montenegrina. Então, tu sabes, Joel, que a gente vem de lá. Então, tudo, tanto como vamos dizer, a educação como a política, foram duas coisas que se realizaram em mim. E eu sei que o exemplo veio do avô.
Porque O exemplo. é o meu líder, sempre foi, era uma coisa assim até hoje. Quando esse meu primo, que eu estava contando aquela historinha, me liga, disse, mas o vovô sempre tinha preferência por ti. Ele dizia, né? Eu dizia, não, ele não tinha, eu era afilhada dele. E tu não sentava no colo dele, eu sentava. Então, assim, eu penso que o sonho da gente, que a gente tem, como eu já disse, tu tem que lutar. Hoje, que tu me perguntaste qual era o meu sonho, né? Yes. Eu tenho sonhos. Em primeiro lugar, eu quero preservar minha família. Que para mim, o básico na vida da felicidade é a família. Então, o que eu quero preservar? Minha família, meus filhos, meus netos, né? Meus bisnetos, que eu já tenho 2 bisnetas, né? Então, eu quero ter essa continuidade, acompanhar, que Deus me dê vida para poder ficar mais junto com a minha família, porque isso, para mim, ela é tudo. Ela é tudo, ela é o meu incentivo. As minhas filhas me apoiam, me compreendem, me ajudam, né? Me cuidam agora, depois que eu tive esse ABC, até demais. Às vezes eu quero fazer mal, não, isso não pode. Não, mas eu posso, eu vou. E muito interessante. Essa história de vida da Lia Selig é um exemplo de vida de empreendedorismo pessoal e profissional, né? A ser seguido por todos. Então, vale a pena a gente estudar, se formar, tentar uma profissão, investir nessa profissão, gente, né? acreditar em si mesmo, porque hoje tem muito ensino gratuito e as pessoas não dão muito valor, parece, né? Não dão. Tu tem, desde creche até nível superior tem de graça. Tem. Né? Então, tem que se esforçar, tem que batalhar para um futuro melhor para você mesmo e seja um empreendedor da sua vida. Então, temos aqui um exemplo da Lia Selig, que é um grande exemplo de vida, de ajudar as pessoas. Fica aqui nosso agradecimento, aí, nossa homenagem. Eu que agradeço que você me convidou para me ter essa oportunidade. Ainda faltou te dizer que uma das coisas do meu sonho é continuar ajudando os asilos. Porque eu tenho uns asilos, casas geriátricas, né, vamos dizer, que hoje em dia é melhor... O Lar Sagrada Família. Sagrada Família, o São José das Bromélias, né, e o de Parecis, principalmente, também, que foi a minha terra, que eu vivi muitos anos lá em Parecis, quando criança, né, e também tem um asilo lá que eu fui, uma casa geriátrica, né. Então, eu gosto muito de poder fazer um trabalho voluntário. Eu fundei um grupo com 15 mulheres voluntárias, onde nós nos dedicamos assim, inteiramente ao trabalho. Você sabes bem, já contei contigo em várias situações. Aproveito também e agradeço a ti, que é um grande amigo, um grande empreendedor e um grande voluntário. Que legal, muito obrigado. Realmente, posso dizer que tudo isso tu és e é verdade. Não, eu sou testemunha do trabalho da senhora, que quem trabalha bastante eu vejo. Então, não, mas é verdade, eu acompanho a Lia Selig, os trabalhos nos asilos e tudo mais. Eu vejo que quando a irmã precisa de uma mão lá, é a mão da Lia que está estendida, né? Isso faz toda a diferença na sociedade que nós vivemos hoje. Fazer o bem faz bem. Exatamente. Então, para você que gostou desse vídeo, gostou dessa entrevista, inscreva-se no nosso canal, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque é um exemplo de vida a ser seguido. Lia Selig, então, de novo, muito obrigado e já vamos marcar uma próxima, porque assunto tem bastante. Eu agradeço muito, porque eu sei que uma das coisas que eu faço, eu falo muito, tem que me cortar, né? Porque eu não sei se é por causa da idade, mas eu tenho histórias verídicas, reais. A senhora é uma pessoa de conteúdo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos agradeço. E até a próxima.